E aí, pessoal, voltando aí depois de muito tempo, né? Aí os últimos vídeos que eu gravei foi lá na Páscoa, né? Então já fazia aí um bom tempo, né? Peço desculpa aí por tanto tempo, a gente vai fazendo uma coisa ou outra, vai se envolvendo e acaba esquecendo, né? Esquecendo não, mas deixando de gravar vídeos aqui para o nosso canal. Obrigado a você aí que está assistindo esse vídeo. E eu quero, nesse momento aqui, falar um pouquinho sobre por que o inferno é eterno. Isso é um questionamento de muitas pessoas, né? Em primeiro lugar, as pessoas questionam o inferno, né? Ou melhor, antes disso, né? A gente ainda poderia dizer que muitos nem sabem o que é inferno ou dizem que o inferno é aqui na Terra. Na verdade, aqui na Terra é um paraíso perto daquilo que vai ser o inferno. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui em Mateus 25:41. Então o rei, Jesus, né, quando ele voltar, dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então tem vários textos, né, que vão falar do sofrimento no inferno, que vai ser, né, uma destruição completa, ranger de dentes, né, o fogo não se apaga, que vai dizer que o fogo é eterno. A Bíblia diz que esse lugar ele foi preparado para o diabo e seus anjos, ou seja, os demônios que se rebelaram contra Deus. Então não foi um lugar originalmente preparado para o ser humano, mas sim, a Bíblia é clara e é até interessante que Jesus ele falou mais do inferno do que do céu. E ele deixou muito claro que aqueles que não creem nele, que rejeitam ele, que não recebem ele como único e suficiente Salvador, vão acabar sendo lançados pelo próprio Deus, por Jesus, lá no inferno, né? Então, isso é real, o inferno existe, ele não é aqui, né? Ele é um lugar eterno. Mas o questionamento desse vídeo que eu quero tratar é isso: por que o inferno é eterno? Porque ele, né, não tem fim. Isso é interessante, sabe por quê? Porque daí a gente pensa assim, existem pessoas piores do que outras, isso é fato, né? Tem gente que diz, não existe pecado, pecadinho, pecadão. Na verdade existe sim, existe pecados mais graves e pecados menos graves. É claro que a gente sempre tem que lembrar que todo pecado nos afasta de Deus, sendo ele grande ou pequeno. Mas daí você pensa, imagina Adolf Hitler, que, né, foi responsável pela morte de 6 milhões de judeus, né, do lado do seu vizinho que, sei lá, nunca traiu a esposa, não fumou, né, não roubou no serviço, mas não creu em Jesus, ele vai para o mesmo inferno que o Hitler, ele vai passar o mesmo tempo que ele, né? E daí a gente ouve isso e parece, né, a nossa mente vai dizer assim, isso é injusto, porque a gente está medindo, né, pelo grau de pecado. Adolf Hitler pecou muito mais, então ele tinha que ficar muito mais, ou eternamente lá. Meu vizinho pecou menos, então ele tem que ficar menos tempo. Essa é a nossa lógica. Só que a gente não está colocando em pauta uma coisa que é muito importante, que o pecado, o problema do pecado não é só o que você faz, mas é contra quem você faz. E todo pecado, em última instância, ele é contra Deus, em última ou em primeira, né? Ele é contra o próprio Deus. É interessante que Davi vai lá, Davi peca, né? Comete adultério, né? Planeja a morte de Urias ali, o esposo de Betsebe e tal. E ele se arrepende, ele é confrontado pelo pecado dele, ele se arrepende. Mas lá no Salmo 51 ele vai dizer: contra ti somente pequei, Senhor. E daí a gente vê, como assim contra Deus somente, né? Ele pecou contra Betseba, ele pecou contra o marido dela, ele pecou contra outras pessoas. Não é que Davi estava negando esse fato, mas Davi entendia que o pecado, em primeiro lugar, é contra Deus, pois ele nos criou e ele estabeleceu a sua vontade, os seus mandamentos, e o pecado é justamente isso, transgredir a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Então, quando nós pecamos, ainda que eu ofenda a minha esposa, ainda que eu faça mal ao meu vizinho, né? Enfim, eu estou pecando em primeiro lugar contra Deus. Eu estou pecando contra Ele. E então, aí para você entender, eu vou trazer dois exemplos aqui. Imagina você vai lá, tem uma formiga no seu quarto, você mata aquela formiga. Né? Você é preso por isso? Não. Você aparece uma barata, você mata? Não. Você aparece uma lagartixa, você mata? Já dá um pouquinho mais de dó, né? Mas ainda não dá problema nenhum.
Aí apareceu um gato, você mata aquele gato. Hoje existe leis, você já vai ser criminalizado. Você mata um cachorro, parece ainda que é um pouquinho pior aí para quem gosta um pouquinho mais de cachorro, né? Já tem uma pena ali. Aí você assassina uma pessoa, você vai ter uma pena mais grave ainda. Por quê? Porque não é só o que você vê, que o crime é o mesmo, o assassinato, mas é contra quem você está fazendo. Porque se você comparar uma formiga, uma barata, um gato, um cachorro e um ser humano, existem níveis de valor. Então, quando você mata um ser humano, ele tem mais valor, sim. Hoje as pessoas querem dizer que não, mas o ser humano tem mais valor que um animal, sim. Então a pena, ela é maior conforme contra quem você está fazendo. Não é só o que você cometeu, é contra quem você está fazendo. Outro exemplo é você vai lá e ofende uma pessoa que está trabalhando ali, mas, né, você vai lá e ofende, sei lá, um funcionário público, já tem uma pena. Você vai lá e ofende um policial, já tem uma pena maior. Você vai lá e ofende o presidente da república, faz o mal contra o presidente, né? É pior ainda, por quê? Porque existem valores aí, existem níveis, né, de hierarquia e você está ofendendo pessoas diferentes. A ofensa pode ser a mesma, mas são pessoas diferentes, tá? Então, entenda uma coisa, agora imagine, se você assassinar um ser humano, se você ofender o presidente da república, a pena é maior, né? É mais tempo que você vai ter que, mais dinheiro que você tem que pagar, mais tempo que você vai ter que cumprir, sei lá, na prisão. Agora imagina você pecar contra um ser que é eterno. Imagina você ofender aquele que criou todas as coisas, o Deus eterno. Aí você começa a entender por que, que o inferno é eterno, tanto para Adolf Hitler quanto para o seu vizinho que procurou fazer o certo na vida dele, mas não creu em Jesus. Os dois vão ir para o inferno eterno, porque os dois pecaram contra um Deus eterno. Então por isso que o inferno é eterno, porque todos nós pecamos contra esse Deus de valor infinito. Se eu não me engano, foi Jonathan Edwards que trouxe essa explicação, mas eu acho muito interessante, acho muito bíblica e lógica. E eu gostaria que você pensasse, você refletisse. Isso é importante porque às vezes a gente se acha muito bom e a gente tenta se justificar e tenta dizer, não, eu sou melhor do que o fulano de tal, eu não fiz tantas coisas ruins e tal, mas qualquer pecado, seja um pensamento, seja um desejo que você teve, foi contra Deus, você desobedeceu a Deus, isso traz uma pena eterna. Mas a boa notícia é que Jesus, ele levou a nossa pena naquela cruz. Nós merecíamos uma morte eterna e Jesus recebe a morte que era nossa no nosso lugar. Ele cancela a dívida que era contra nós. Mas existe um condicional. Nós precisamos crer, nós precisamos aceitar. Por isso que Jesus disse que aqueles que não creem nele, a ira de Deus, a ira futura a gente pode pensar, essa ira que vai ser derramada no inferno contra o pecador que vem de Deus, essa ira permanece sobre ele. Se você crê em Jesus, a ira de Deus, o inferno não virá sobre